Este é o Baalbek, no Líbano. Sem dúvida, num templo romano aqui. Muro de encerramento bizarro que o rodeia, que é totalmente separado do templo de Júpiter. De blocos extremamente grandes, estes foram comprados da pedreira e foram colocados aqui. Em Baalbek, pedras colossais repousam onde mãos humanas jamais deveriam tê-las colocado. Isso é chamado de a Pedra da Mulher Grávida. Ela ainda está presa ao leito de rocha. Elas pesam tanto quanto aviões comerciais, mas estão alinhadas com perfeição. Os construtores desapareceram, os registros se perderam e o mistério ainda nos persegue. O enigma de Baalbek. Existem ruínas que sussurram histórias, e existem ruínas que se recusam a dizer qualquer coisa. Baalbek pertence ao segundo tipo. Erguida acima do Vale do Bekaa, suas pedras repousam em um silêncio inquietante. Enormes, antigas, imóveis. As maiores desafiam tanto a escala quanto a lógica, pesando mais de 1000 toneladas cada uma. E ainda assim, estão perfeitamente alinhadas, elevadas acima do solo, encaixadas com precisão matemática. Não há argamassa, nenhuma folga. Apenas peso bruto equilibrado sobre mais peso bruto, como se a gravidade tivesse sido reescrita. Durante séculos, civilizações passaram por este lugar. Fenícios, gregos, romanos, bizantinos e dinastias islâmicas, todas deixando suas marcas. Mas nenhuma reivindicou as pedras mais antigas. Nenhuma explicou como elas chegaram ali. Os romanos chegaram a construir templos sobre elas, mas nunca documentaram sua existência. Por que os engenheiros mais meticulosos da antiguidade ignorariam sua própria maior realização? Esse é o enigma, uma construção tão absurdamente avançada que levanta uma questão ainda mais sombria. E se os romanos não construíram a fundação? E se as pedras mais antigas de Baalbek forem anteriores a tudo o que já nos contaram sobre a história antiga? Pedras além da imaginação. Para entender a escala de Baalbek, números sozinhos não bastam. É preciso imaginar uma única pedra, mais longa que um ônibus urbano, mais alta que um prédio de 2 andares e com o peso equivalente a 4 jatos comerciais. Agora imagine 3 dessas, empilhadas a 7 metros acima do nível do solo, perfeitamente equilibradas sobre uma fundação de blocos menores, com 350 toneladas cada. Essas são as pedras do trilito, as joias da coroa do muro de contenção oeste de Baalbek. Cada uma mede cerca de 19 metros de comprimento, 4,2 metros de altura e 3,6 metros de espessura, com peso estimado em mais de 750 toneladas cada. Mas o verdadeiro choque não está no complexo do templo, e sim fora dele, na pedreira próxima. Ali repousa a infame Pedra da Mulher Grávida, um monólito de 1000 toneladas que nunca foi transportado. Ao lado dela está uma irmã ainda mais pesada, a Pedra do Sul, com aproximadamente 1242 toneladas. E em 2014, arqueólogos descobriram a maior de todas, a Pedra Esquecida, enterrada sob camadas de terra. Seu peso estimado, mais de 1.600 toneladas. Essas pedras não foram apenas cortadas, elas foram feitas para serem movidas. É isso que inquieta os engenheiros. Como se transporta algo pesado demais até para os nossos maiores guindastes, por terrenos irregulares e ainda se encaixa com precisão de milímetros? Ninguém tem uma resposta definitiva. Mas a simples existência dessas pedras exige uma. Lendas, mitos e folclore. Quando os fatos não dão conta, os mitos entram em cena. Por gerações, os moradores das redondezas de Baalbek contaram histórias sobre sua criação, histórias que ignoram a lógica, mas se recusam a desaparecer. Uma lenda afirma que as pedras foram colocadas por gigantes, seres antigos de força descomunal, que um dia caminharam pela terra. Outra diz que o local foi construído por Caim, condenado a vagar pelo mundo erguendo monumentos pesados demais para qualquer ser humano mover. Há ainda quem fale dos Jinn, entidades sobrenaturais do folclore árabe, encarregados de cortar e transportar os blocos gigantescos. A Pedra da Mulher Grávida, em especial, atraiu várias camadas de mito. Alguns dizem que uma mulher enganou os moradores, fingindo saber como mover a pedra para que a alimentassem durante a gravidez. Outros acreditam que apenas tocar nela aumenta a fertilidade feminina. É uma mistura de superstição, reverência e memória ancestral. Esses contos podem parecer fantasiosos, mas falam de algo muito real, um reconhecimento, mesmo séculos atrás, de que essas pedras não são fruto do esforço humano comum.
Quando uma estrutura desafia a compreensão, a cultura preenche a lacuna, não com plantas ou esquemas, mas com mitos. E muitas vezes, esses mitos sobrevivem às próprias civilizações. Uma linha do tempo das civilizações. Muito antes de os romanos erguerem seus templos, antes de os gregos rebatizarem a cidade de Heliópolis, Baalbek já era um solo sagrado. Evidências arqueológicas indicam presença humana contínua ali desde 9.000 anos antes de Cristo, uma impressionante sequência histórica registrada em camadas de solo e pedra. Os primeiros habitantes escolheram o topo daquela colina por razões que ainda não compreendemos completamente. Talvez pela nascente de água próxima, talvez por algo mais. Por volta de 3.200 a.C., chegaram os fenícios, trazendo consigo um panteão de deuses. Construíram um templo para Baal-Hadad, o deus do céu, e para Astarte, deusa do amor e da guerra. Sob o templo de Júpiter romano, ainda repousam os restos desse templo mais antigo, parcialmente enterrado e esquecido. Quando Alexandre, o Grande, passou pela região no século IV a.C., a cidade foi rebatizada como Heliópolis, Cidade do Sol. Pouco depois, chegaram os romanos, e Baalbek renasceu em pedra. Sob os imperadores Augusto, Nero, Trajano e Antonino Pio, começou a erguer-se um complexo monumental. O Templo de Júpiter, o Templo de Baco, o Pátio Hexagonal e o Templo de Vênus. Mas nem mesmo eles apagaram o passado. Construíram sobre ele, alinhando seus altares com o antigo solo sagrado. Depois veio Constantino, e o cristianismo se espalhou pelo império. Ídolos pagãos foram destruídos, altares reaproveitados. Mais tarde, dinastias muçulmanas transformaram os templos em fortalezas. Pedras que já foram sagradas agora serviam à defesa. E ainda assim, apesar de milênios de conquistas e colapsos, a fundação nunca se moveu. Enquanto civilizações surgiam e caíam, os megálitos permaneceram, inalterados, imóveis, sem explicação. Teorias e experimentos de engenharia. Diante do impossível, estudiosos buscam pela mecânica, como os antigos poderiam ter movido tais pedras sem guindastes de aço ou motores a diesel. A explicação mais tradicional é quase enganosamente simples: rolos de madeira e força humana. Equipes com centenas de trabalhadores arrastando os blocos sobre troncos pela paisagem. Parece plausível, até ser testado. Na década de 1950, o arqueólogo Richard Atkinson tentou um método semelhante ao recriar Stonehenge. Sua equipe enfrentou dificuldades com uma pedra de apenas 4 toneladas. Em terreno irregular, a carga tombava, escorregava e se despedaçava. O relevo em torno de Baalbek não é plano, é rochoso, inclinado e instável. Mover um bloco de 1.000 toneladas ali? Quase impossível. Outros sugerem guindastes romanos, como o polispastos, capaz de levantar de 3 a 6 toneladas usando polias e rodas movidas por pessoas. Impressionante para a época, sem dúvida, mas longe de ser suficiente para explicar o trilito ou a pedra esquecida. Um engenheiro, Jean-Pierre Adam, calculou que mover um bloco de 557 toneladas We're in the Temple of the Giants here at Baalbek today. You can see these stones behind me. Exigiria 512 homens usando cabrestantes e cordas. Mas isso ainda não resolve o mistério maior. Como levantar essas pedras e encaixá-las com perfeição a vários metros do chão? Existem até relevos egípcios antigos mostrando centenas de trabalhadores puxando estátuas sem rolos, apenas com força coordenada e trenós lubrificados. Mas as pedras de Baalbek não são estátuas, são paredes, fundações. A precisão, a escala, a elevação. Tudo isso estica a logística antiga até o limite. Mesmo as tecnologias romanas mais avançadas ficam aquém. E isso deixa uma pergunta no ar, que nenhum plano técnico consegue responder completamente. Será que eles sabiam de algo que nós não sabemos? Arqueologia moderna e descobertas. Se as pedras não falam, talvez a terra sob elas fale. Em 1898, a visita do imperador Guilherme II da Alemanha deu início às primeiras escavações científicas em Baalbek. Nos 6 anos seguintes, arqueólogos alemães mapearam, mediram e documentaram o local. Mas o trabalho deles gerou mais perguntas do que respostas. As pedras eram reais, sua escala inegável, mas não havia inscrição, nem planta, nem nome. Em 1984, a Unesco declarou Baalbek Patrimônio Mundial da Humanidade, reconhecendo oficialmente sua importância.
2 décadas depois, uma parceria entre o Instituto Arqueológico Alemão e a Universidade Libanesa deu início a uma nova fase de escavações, desta vez com ferramentas modernas, escaneamentos em 3D e análises estratigráficas. O que encontraram mudou a linha do tempo. Sob camadas de pedra romana estavam enterrados vestígios de cerâmica persa, inscrições cuneiformes e até restos neolíticos, provando que Baalbek era um local sagrado há muito mais tempo do que se imaginava. Então, em 2014, ao limpar uma pedreira próxima ao sítio, arqueólogos encontraram um monstro, um bloco de calcário com 1.650 toneladas. O maior já descoberto. Foi cuidadosamente talhado, mas jamais movido. Por que construtores antigos moldariam algo que sabiam não poder transportar? Ainda mais intrigantes foram as marcas de projetos romanos entalhadas no piso de pedra, desenhos feitos em escala diretamente no calcário. Não eram rabiscos casuais, eram plantas técnicas, provavelmente usadas durante a construção dos templos. E então veio uma última reviravolta. Um estudo sobre a alvenaria do Pódium I, a base da plataforma de Baalbek, revelou paralelos arquitetônicos impressionantes com estruturas herodianas em Jerusalém, com medidas e técnicas construtivas idênticas. Coincidência ou conexão? Passo a passo, o mistério se aprofunda, não com respostas, mas com mais precisão, mais silêncio e mais perguntas. Ciência versus especulação. Para alguns, o mistério de Baalbek exige mais do que cordas e pedras. Com o tempo, o silêncio dos registros e a escala da engenharia deram origem a teorias alternativas, muitas ultrapassando os limites da arqueologia. Escritores como Zecharia Sitchin e Graham Hancock sugeriram que Baalbek fazia parte de uma era esquecida, talvez até ligada aos Anunnaki, seres da mitologia mesopotâmica interpretados por alguns como astronautas antigos. Outros apontam para os Nefilim, gigantes bíblicos nascidos da união entre divindades e humanos, que, segundo teóricos de vertente mais radical, seriam os verdadeiros construtores dos megálitos. Na mídia popular, Baalbek chegou a ser retratada como uma plataforma de pouso para naves extraterrestres, com base nos vastos platôs planos e na escala incomparável das construções. Mas os arqueólogos rebatem com força, apontam marcas de ferramentas, cortes de cinzel e pedras inacabadas como evidência clara de trabalho humano. Destacam os guindastes romanos, as torres de içamento e o imenso poder organizacional dos antigos impérios. Para eles, o mistério não está na impossibilidade, mas na subestimação da capacidade humana. E ainda assim a pergunta persiste, não por falta de explicação, mas porque o lugar ainda parece errado. Perfeito demais, imenso demais, silencioso demais. No espaço entre o que sabemos e o que queremos acreditar, Baalbek sobrevive, porque nem todo silêncio pode ser preenchido apenas com ciência. O significado do mistério. No fim das contas, Baalbek é mais do que um quebra-cabeça de engenharia. É um espelho, um reflexo de quanto ainda ignoramos sobre os povos que vieram antes de nós. Sobre suas capacidades, suas ambições, seus motivos, que tipo de sociedade decide mover uma pedra de 1.200 toneladas, sabendo que talvez nunca consiga movê-la de fato? Seria um monumento aos deuses, uma demonstração de poder ou um ritual esquecido cujo significado se perdeu com o tempo? Talvez as respostas nunca cheguem. Os registros desapareceram. Os construtores não deixaram nomes, apenas pedra, imensa, silenciosa, imutável. E talvez seja por isso que Baalbek ainda nos prende, porque ousa sobreviver à certeza. Num mundo definido pela informação, ela resiste à definição. Está no cruzamento entre a ciência e o mito, desafiando-nos a escolher um lado. Mas talvez a verdadeira história não seja sobre gigantes, alienígenas ou guindastes. Talvez seja sobre a persistência do deslumbramento, a necessidade humana de olhar para o impossível e perguntar: como? Ou melhor ainda, por quê? Nessa pergunta, suspensa sem resposta sobre o trilito, está a alma de Baalbek, e ela sussurra ainda hoje que certos mistérios nunca foram feitos para serem resolvidos. As pedras de Baalbek permanecem, silenciosas, imóveis e sem resposta. Seus construtores se foram, seus métodos perdidos. Mas o mistério continua, nos desafiando a olhar mais fundo. Se essa história despertou algo em você, há muitas outras. Inscreva-se e mergulhe no próximo capítulo esquecido da história.